Bem-vindos ao ano de 2021. Nós vamos iniciar nossos estudos pelos níveis de organização de seres vivos. Então, a organização biológica ela se dá de maneira hierárquica, né? Então, nós temos um nível mais básico, que seria o átomo, até um nível mais elevado, que é a biosfera, no total de 12 níveis. O átomo ele é a menor parte constituinte da matéria, considerado como nível fundamental. Esses átomos podem se agrupar formando as diferentes moléculas, e essas moléculas, quando elas se agrupam, formam compostos. Esses compostos eles podem formar as organelas celulares, né? Aquelas estruturas que estão presentes no citoplasma das células. As organelas geralmente estão presentes nas células que a gente chama de eucarióticas. A célula, que é o próximo nível, é a unidade estrutural e funcional dos seres vivos. Só que a gente não pode esquecer de um detalhe, né? Os vírus, que embora sejam considerados como seres vivos, eles não são formados por células, eles são ditos acelulares. A célula ela é formada por 3 partes básicas: a membrana plasmática ou membrana celular, que envolve, delimita e protege a célula. O conteúdo é preenchido por um material gelatinoso chamado citoplasma, onde estão mergulhadas as organelas, e as células eucarióticas apresentam núcleo. Só que a gente não pode esquecer que existem também as células procarióticas, são aquelas que não têm membrana nuclear, ou seja, o núcleo não está delimitado nesse tipo de célula. O próximo nível, né, que é formado por um conjunto de células especializadas em uma função, é o tecido. Então, o tecido nós temos em organismos multicelulares. No caso da espécie humana, nós temos, né, e dos animais em geral, nós temos 4 tipos básicos de tecido: tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular e tecido nervoso. O próximo nível, né, que é formado por um conjunto de tecidos especializados em uma função, a gente chama de órgão, né, que são essenciais para o funcionamento do nosso organismo. Ao conjunto de órgãos que atuam de maneira conjunta para a realização de uma função, a gente chama de sistema. Nós temos vários sistemas no nosso corpo, né? Sistema digestório, sistema respiratório, cardiovascular, entre outros. Ao conjunto de sistemas do nosso corpo a gente chama de organismo. Existem organismos formados por uma única célula, são os seres unicelulares, e existem também organismos formados por 2 ou mais células, são os seres multicelulares ou pluricelulares. O nível seguinte é o nível de população. É um grupo de organismos da mesma espécie, né, que vão coabitar numa determinada área num mesmo período de tempo. As diferentes populações que interagem naquela área é o que a gente chama de comunidade. Só que a gente não pode esquecer que os seres vivos, eles não vivem de maneira isolada, eles dependem dos fatores ambientais, que a gente chama de fatores abióticos. Então, nós temos um próximo nível, né, que é um nível formado pelo meio biótico, que seriam os seres vivos, né, ou seja, a comunidade, junto com os fatores não vivos, os fatores abióticos, que vão formar o que a gente chama de ecossistema. E o nível mais alto é o de biosfera, né, que é o conjunto de todos os ecossistemas da Terra, ou a gente também pode conceituar como locais da Terra onde possa existir vida. Agora nós vamos falar sobre as características dos seres vivos. O conceito de vida é um conceito bastante difícil, né, de você determinar. A palavra vida ela vem do latim vita, só que ela pode ter vários significados, né? Então, os seres vivos, na realidade, eles são determinados por um conjunto de 7 características, né, que são as características básicas que vão conceituar esses seres vivos. Então, a primeira que eu coloquei aqui é a constituição celular, né? Então, os seres vivos, eles são formados por células, que é a menor parte constituinte, e que é considerada também a unidade biológica. Nós já vimos que essas células são formadas, né, por uma membrana que envolve, que é a membrana plasmática, um conteúdo gelatinoso, que é o citoplasma, onde estão mergulhadas as organelas, né? Aqui nessa imagem a gente consegue perceber várias delas, e
Algumas células, como as células eucarióticas, apresentam um núcleo delimitado pela membrana, que é a membrana nuclear ou carioteca. Mas existem também células que não têm esse núcleo, são as células procarióticas. Próxima característica é a hereditariedade. Então, existe nos seres vivos um material genético, que geralmente é o DNA. Esse material genético ele vai conter as informações e vai controlar as atividades da célula, né? Ele contém as informações que a gente chama de informações genéticas que são transmitidas ao longo das gerações, que é o que a gente chama de hereditariedade. Próxima característica é o metabolismo. Então, existe no organismo dos seres vivos uma série de reações químicas que mantêm o funcionamento em equilíbrio, que a gente chama de homeostase. Tem reações que são reações de quebra com liberação de energia, que são as reações do catabolismo, e existem também reações de síntese ou de produção de compostos orgânicos, que são as reações anabólicas. Próxima característica, a capacidade de reagir a estímulos no meio, que a gente chama de irritabilidade. O exemplo que eu coloquei aí nessa imagem é das plantas carnívoras, né, que se fecham ao toque de um inseto, mas a gente poderia também falar da produção de suor, né, quando a gente está nervoso, a aceleração dos batimentos cardíacos, por exemplo. Próxima característica é a nutrição. Então, os seres vivos eles precisam de nutrientes, que é da onde a gente extrai a energia para as nossas atividades. Então, a obtenção de nutrientes ela pode se dar de maneira autotrófica, quando o ser vivo é capaz de produzir suas substâncias orgânicas, como é o caso das plantas, ou então de maneira heterotrófica. Então, o organismo ele não produz alimentos, ele vai depender do alimento que ele retira do meio ambiente. Capacidade de se reproduzir, né, que é uma forma de você manter mais ou menos constante o número de indivíduos de uma espécie, ou seja, permitindo a perpetuação das espécies. A reprodução pode ser de maneira assexuada, como a gente está vendo aí dois exemplos, o brotamento e a regeneração nas esponjas, e o tipo de reprodução, onde a gente tem a participação dos gametas masculinos e femininos, nós damos o nome de reprodução sexuada. A próxima característica é a evolução. Então, existem fatores, né, ou processos evolutivos, como a mutação, a deriva gênica e a seleção natural, que vão atuar sobre os seres vivos, fazendo com que eles sofram alterações ao longo do tempo. Outra coisa que os seres vivos têm em comum é a composição química, né? Então, eles têm compostos químicos que podem ser orgânicos ou inorgânicos. Orgânicos são aqueles que têm presença de carbono na sua constituição. É o caso da glicose, dos aminoácidos e dos lipídios. Já água e sais minerais, juntamente em conjunto, eles formam o que a gente chama de compostos inorgânicos. Bem, nós chegamos ao final dessa aula. Daqui a pouco a gente tem mais. Nós vamos falar um pouquinho sobre a composição química das células.